tem uma ordem para apresentar ou podemos seguir a ordem que está no convite, que foi uma ordem bem criativa, né? Ordem alfabética, né? Porque, obviamente, nós temos aqui temas bem variados, né? Então, acho que tem uma questão da temporalidade, que realmente tem temas mais contemporâneos, tem um trabalho do século XIX e os demais estão no século XVIII, século XIX, e os demais estão no século XX, né? Se vocês... Porque acho que a ordem alfabética é um pressuposto. Um outro pressuposto poderia ser, que o historiador gosta bastante também, que é a ordem cronológica. Poderíamos começar do tema mais antigo para o tema mais próximo. Mas aí eu não sei se vocês... qual tem sido a praxe nos outros eventos, nas outras mesas. Por mim, eu posso começar, mas se a Gabriele e o Júlio quiserem começar, tranquilo, se tiver alguma outra demanda. Por mim, então, se o Gustavo quiser, eu posso ir depois do Gustavo. Oi? Não, já está decidido, então eu vou em terceiro. Eu vou depois do Gustavo, então. Então, tá bom. Então, então, vamos começar com a apresentação do Gustavo Fernandes, a formação do ideário político dos Estados Unidos, séculos XVIII e XIX. Então, 15 a 20 minutos, considerando que são 3 apresentações, e é importante depois a gente fazer a roda de conversa aqui, debatendo aí as proposições dessas disputas políticas. Então, por favor, Gustavo. Bom, boa tarde. Eu começo agradecendo aos professores doutores Leandro Carnal e José Alves pelo auxílio e orientação ao longo da minha pesquisa, né, que hoje está na forma de uma monografia, mas acabou surgindo com perguntas em sala de aula e, eventualmente, se tornou uma iniciação científica. Agradeço também à FAPESP por ter tornado todo esse esforço possível. É um prazer estar com todo mundo aqui hoje, né, bastante ouvintes. Bom, o tema da minha apresentação, a formação do ideário político dos Estados Unidos no século XVIII e XIX, simboliza bem o esforço em alcançar a resposta de uma pergunta que surgiu cedo na minha formação em História, que é o que é o liberalismo? É uma pergunta muito abrangente, feita por muitos estudiosos notáveis de diversos campos das humanas. O caminho escolhido para o cumprimento da tarefa foi justamente a história dos Estados Unidos, pela maneira como o país é referido em muitos momentos como o berço do liberalismo. E é justamente quando a gente pensa nesses termos, principalmente em nível historiográfico, que a escolha do tema se vale de ideário e não liberalismo ou qualquer outra escola de pensamento político. Em 1965, Hannah Arendt se queixa da maneira como o século XX divide a política em escolas de pensamento nos Estados Unidos, sendo elas o liberalismo ou o conservadorismo. Ela percebe como há uma perda da riqueza do debate político através de um empenho em seguir uma linha de pensamento com especificidades mais ou menos restritas e definir todos os diferentes dessa linha com uma outra denominação específica, né? E 2 pontos importantes se destacam dessa crítica dela. O primeiro é como os agentes políticos pensantes do processo revolucionário estadunidense, então, ali no final do século XVIII, por não aderirem a uma certa agenda política nesses termos do século XX, eles propunham um debate e soluções muito mais ricos, porque eles não se limitavam a essas barreiras artificiais. Em segundo lugar, é importante considerar que a Hannah Arendt monta essa crítica como uma cientista política, e não como uma historiadora. E esse segundo ponto é essencial, porque essa dicotomia no pensar a política do século XX, a que a autora se refere, parece se projetar de uma maneira pujante sobre a leitura histórica feita nesse período fundacional dos Estados Unidos. É um problema que, a priori, poderia ser lido como anacronismo, e, de uma maneira um pouco mais ampla, uma simplificação muito danosa para análise de um período histórico sem precedentes para o país, principalmente quando a gente considera como o valor dessa ideia de fundação ao longo do século XIX, se torna o mito fundacional. Isso nos leva a algumas maneiras distintas em se definir o liberalismo, cada qual com um propósito diferente. O primeiro é o prescritivo. Ele é um esforço em definir uma melhor forma de utilização do termo, indicando um corpo normativo coeso e com características específicas. Ele se aproxima da busca de alcançar uma espécie de pureza, né, do liberalismo, e geralmente a resposta, o caminho
mais utilizado. Em segundo lugar, nós temos as respostas compreensivas. Elas são responsáveis em identificar as linguagens liberais mais comuns em cada momento, buscando entender a variação de sentidos de uma concepção específica. Então, a gente vai ter o uso mesmo da própria palavra liberal, liberalidade, liberdade, entre outras geralmente associadas. Em terceiro, a gente tem a explicativa, que se preocupa com o desenvolvimento do liberalismo. E ela se vale tanto de meios de interpretação prescritivos e compreensivos, e considerando cada contexto, tanto histórico quanto político mesmo, né? Em uma mesma época histórica. Embora esses caminhos eles se valham de metodologias e cada um tenha a sua contribuição histórica, ainda a gente se depara com o problema em denominar uma política liberal justamente porque ela acaba remetendo a essa ideia de uma coesão. E quando a gente olha para as fontes, é difícil perceber essa coesão. Em parte porque o objetivo dos agentes históricos era prático e não político-normativo. Por outro, porque a própria concepção entre ideias centrais para o liberalismo eram pensadas de maneira bastante diferente no século XVIII e no século XIX. Quando a gente pensa nessas ideias centrais, no caso do liberalismo, a liberdade está entre as mais notáveis, se não a principal delas. E disso acaba surgindo um quarto tipo de resposta, que é a estipulativa. Ela basicamente procura pontos semelhantes nos discursos a fim de estabelecer uma tradição. Portanto, ela não é como a prescritiva, que se esforça em encontrar uma pureza do termo, mas que temas devem existir, tratados de alguma maneira mais ou menos variável, para que se possa catalogar um pensador como liberal, por exemplo, né, o que a gente faz com John Locke, com Jeremy Bentham, entre tantos outros famosos, para a gente ficar apenas em dois. Então, a liberdade ou as liberdades, principalmente quando a gente pensa em um sentido mais individualista, acaba sendo o cerne para se defender que determinada política é liberal ou não. Mas e quando a gente olha para as fontes documentais, né, dos Estados Unidos? Eles se fundaram, a gente poderia dizer que eles se fundaram sobre esses pressupostos ditos liberais? A liberdade, sem dúvida, era um valor importante, mas a sua compreensão no contexto histórico fundacional dos Estados Unidos e nos seus anos seguintes era muito diferente do que a gente tem agora, e o que a gente geralmente acaba projetando, né, considerando essa formação do século XX. Geralmente, quando a gente fala em liberdade ou em ser livre, o uso recai mais sobre o conceito de liberdade negativa, cunhado por Isaiah Berlin na metade do século XX, que, em outras palavras, é a liberdade manifesta quando não se tem nenhum obstáculo ou forças externas às nossas ações ou vontades. No entanto, a liberdade, naquele contexto histórico, era voltada mais para o sentido de direitos conferidos por súmulas legais, naquele caso, as constituições, em primeiro momento, dos 13 estados, e, em 1787, da Constituição da União. Então, por ser esse o caso, percebe-se como essa dita liberdade individual, conquistada através desse processo de guerra, de 1776 a 1787, existia apenas dentro de uma ideia de contrato social. Então, fora do grupo, essas liberdades ou direitos não existiam, enquanto que dentro do grupo, essa ideia de liberdade negativa não existia, né? Então, se você está dentro do grupo, você tem direitos, mas eles são bastante limitados. Isso fica um pouco mais claro justamente quando a gente pensa como os objetivos não eram tornar o indivíduo livre em sua potência máxima, seja em suas escolhas cotidianas ou um pouco maiores como políticas e econômicas. A preocupação da época era se desvencilhar da Inglaterra para que eles pudessem praticar esses direitos de que eles eram privados pelo seu estado de colônia. Então, o esforço recaía em desenvolver um sistema governamental, naquele caso, uma república representativa, que conferisse algumas dessas necessidades, né, dessas faltas que eles sentiam, mas que ainda não os excluísse da lógica civilizacional da época. Aqui começa a ficar um pouquinho perigoso, porque as referências, né, correm um risco de se perder e perpassar o tempo, mas citando superficialmente as principais, a gente pode ressaltar alguns trabalhos muito importantes para a fundação desse pensamento do século XVIII,
que é o trabalho de 1625, do Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf, com o seu trabalho de 1672, o próprio John Locke, de 1689, o Aimé de Vattel, de 1758, e, por último, o William Blackstone, um jurista muito importante inglês, com o seu trabalho de 1765. E é um pouco desvencilhado de uma preocupação de formação governamental, a gente ainda percebe o David Hume e até estudos de psicologia do século XVIII. Então, as obras desses autores preocupam-se especialmente em desenvolver uma ordem moral política, na maioria dos casos paralela à religião, mas não dissociada da religiosidade. Então, Deus e o cristianismo eram pilares essenciais, independente do quão grande fosse o esforço lógico. Então, nessas súmulas, por exemplo, havia o desenvolvimento do estado natural da humanidade, a necessidade de se formar governos e a maneira como governantes deveriam agir com seus cidadãos em cada um dos casos, como, por exemplo, o julgamento, representatividade ou não, e ainda a maneira como as nações deveriam se correlacionar. Então, tem essa questão da política internacional, que era muito importante também. Para além da riqueza de cada uma dessas obras, elas compartilham de muitas similaridades, mas o foco não é o que poderíamos chamar de liberal ou qualquer outra coisa, né, como um termo específico. O foco é a normatividade moral e a prática política, seja internacional ou específica de cada país. E existem algumas contradições entre elas, como o pensamento de Hume e a psicologia do século XVIII, que atribuíam aos seres humanos leituras completamente opostas, né? Enquanto um propõe uma perspectiva bastante pessimista do comportamento humano, a psicologia propunha uma leitura otimista em nível social. Isso acaba sendo uma manifestação, um exemplo dessa complexidade política, né? Porque eles consideravam todos esses referenciais no desenvolvimento político. E ainda havia as referências mais antigas, como as greco-romanas, no esforço de pensar a república, mas juntamente disso, um esforço constante em analisar as especificidades daquela sociedade emergente. Então, ou seja, os ditos pais fundadores e outros tantos nomes que receberam menos prestígio histórico detinham um arcabouço de referências grande, mas eles aliavam todas elas às vontades e necessidades atuais, fossem deles, fossem do restante do povo. Um exemplo notável disso é o próprio Thomas Paine, com o seu texto publicado em 1775, The Common Sense, ou Senso Comum. É um texto muito articulado, bastante revolucionário para a época, mesmo considerando aquele momento. Ele vendeu mais de 150 mil cópias para um público não maior de 700 mil pessoas, 700 mil leitores, né, no caso. Ele era lido em reuniões e vias públicas, propagando a defesa de que a emancipação era possível e implicava um futuro melhor. E naquele furor, em meio a várias manifestações e até combates violentos, né, embates violentos, a população teve um papel fundamental para o acontecimento da Guerra de Independência. Que era um tema bastante debatido entre os pais fundadores pela falta de certeza de que era o melhor caminho. Então, o produto intelectual político, sem dúvidas, é conduzido por algumas mentes específicas, em alguns termos, os ditos pais fundadores. Mas as ações foram movidas por vontades bastante variadas, incluindo o pensamento político que se conforma às vontades, e não o contrário, como bem ressalta também Hannah Arendt na metade do século XX. Um outro exemplo interessante para se pensar isso é a própria Carta de Independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson e publicada e aprovada em 4 de julho de 1776, que até hoje é um importante marco, né, para a história dos Estados Unidos, que simplesmente marca o nascimento da nação. Tem uma passagem que Jefferson ressalta como aquele ato revolucionário era uma exceção, porque a tradição e a manutenção de um status quo é essencial para qualquer forma de governo. Isso tem um valor naquele contexto em nível internacional, porque mostra para as outras nações que os Estados Unidos, ao se tornarem independentes, não vão ser um país volátil,
e também para os próprios Estados Unidos, em perceber a necessidade de estabelecer um regime contínuo a fim de prosperar. Enquanto isso, o pensamento revolucionário ao longo do século XIX é atacado e visto como uma fonte de preocupação enorme, como se manifesta na fala dos próprios presidentes, principalmente do Andrew Jackson e seus anteriores, como John Quincy Adams. E não é uma revolução no sentido de criar um novo sistema governamental, como foi a de 1776, mas o simples receio de se alterar alguma coisa naquele modelo vigente. Então, com isso, a gente poderia pensar que existe uma força motriz conservadora na política dos Estados Unidos. Mas a resposta é que não, porque isso seria justamente cair nesse erro de denominar as políticas como liberais, mas se valendo de outros termos. Então, essas escolas de pensamento político limitam a compreensão da ação política ao longo da história, mesmo no século XX, quando se há o esforço específico em definir as escolas. Por isso, a necessidade de abandonar esses conceitos é essencial, porque as referências às vontades dos agentes históricos superavam em muito o que a gente geralmente compreende por liberalismo ou por conservadorismo. Há muito mais que poderia ser dito sobre as referências documentais, especificidades e bases teóricas desse momento dos Estados Unidos, justamente pela quantidade, pela maneira que elas foram usadas, mas acho que isso demandaria muito mais tempo, que a gente não tem, infelizmente. Então, eu encerro fazendo votos para que momentos como esse se repitam em grande número, principalmente considerando todas as dificuldades atuais, não apenas a pandemia, e foi um prazer enorme falar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Bom, cumpriu rigorosamente o tempo. Então, agora a gente passa a palavra para Gabriele Tom de Araújo, vai falar sobre enunciados, lacunas e silenciamentos, disputas sobre experiências de esquerda em materiais didáticos, ou seja, a mesa e o tema das disputas políticas estão com tudo. A gente começa debatendo o liberalismo, agora vamos ver os materiais didáticos e as temáticas de esquerda. Depois comenta o próximo na próxima. Por favor, Gabriela, então, anotando agora, 14h24, 15 a 20 minutinhos também. Beleza, obrigada, Zé. Eu queria perguntar se agora está todo mundo me ouvindo, se o som está melhor do que antes, está tudo certo? Tá, beleza. Marina, você pode colocar a apresentação para mim, por favor? Deixar, Gabi, tô colocando. Beleza, obrigada. Bom, beleza. Boa tarde a todo mundo que está presente. Obrigada a todos os presentes por prestigiarem a mesa hoje. Meu nome é Gabriele, eu sou orientanda da professora doutora Raquel Gomes, do Departamento de História do IFISH, aqui na Unicamp, e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica, que é intitulado Enunciados, Lacunas e Silenciamentos, Disputas sobre Experiências de Esquerda em Materiais Didáticos. Pode passar para o próximo slide, Marina, por favor. Bom, não sei se todo mundo assistiu à mesa de abertura, mas a Raquel já meio que deu um spoiler do meu começo aqui, porque ela também falou do sabor do arquivo, da Arlette Farge, e foi só uma coincidência, o meu projeto realmente começa com essa situação, então eu achava que era importante trazer aqui para introduzir o meu desenhar da pesquisa. Então, vou ler para vocês esse trecho. O historiador argumenta e reelabora os sistemas de relação do passado por representação da comunidade social que estuda, e, ao mesmo tempo, por seu próprio sistema de valores e normas. O objeto da história é, sem dúvida nenhuma, a consciência de uma época e de um meio, e assim como é necessariamente construção plausível e verossímil de continuidades e de descontinuidades do passado a partir de exigências científicas. Bom,
Como eu falei, esse é um trecho do Sabor do Arquivo, que é um livro dessa historiadora francesa, Arlette Farge, em que, ao longo dos capítulos, ela vai discutir os passos da pesquisa de um historiador em acervos, seja ela em arquivos ou em centros de memória, e ela vai trabalhar a importância de se ter uma postura crítica em relação a fontes, e aí especificamente as manuscritas de origem judicial ou policial, mas, para além disso, que é necessário que essa profissão do historiador e que o profissional historiador tenha essa postura crítica em relação a todas as suas fontes. E aí, esse excerto que eu trouxe, justamente por ele mostrar que existe uma consciência de uma época que perpassa essa fonte, ele também suscita que essa fonte, então, precisa ser questionada. E justamente para que a gente consiga perceber o que o interlocutor nos deixa entender sobre ela, sem necessariamente ter tido a intenção de dizer o que diz, que é justamente uma das coisas que o Mark Bloch, que a gente na Unicamp tem muito costume de ler, né, na introdução e apologia da história, e é muito importante para o desenhar do projeto que eu prevejo daqui para frente. Marina, por favor. Bom, e aí, para o meu trabalho também é bastante caro que a gente olhe para o trabalho de alguns historiadores em específico, que são puxados um pouco mais para a área da educação e que estudam os livros didáticos. O primeiro trabalho que é muito caro no meu projeto é o trabalho da historiadora brasileira Circe Bittencourt, que na sua tese de doutoramento intitulado Livro Didático e Conhecimento Histórico, uma história do saber escolar, engendra uma análise que caminha na direção de articular os materiais que ela analisa como instrumentos pedagógicos multifacetados, e que têm historicidade e que são fruto de um território narrativo em disputa, não só no mercado editorial, mas também no campo político-ideológico, que é exatamente como eu pretendo, que é mais ou menos como eu pretendo desenhar minha pesquisa daqui para frente. E aí, além também do trabalho da Circe, o trabalho dos historiadores Arnaldo Pinto Júnior e Luiz Carlos Villalta, que também são historiadores e trabalham justamente com a relação entre o ensino de história e a produção dos materiais didáticos, também é muito importante porque eu pretendo fazer daqui para frente. E aí, pode ir, Marina. Bom, a minha proposta central, então, como vocês podem ter mais ou menos achado pelo título, é entender como são construídas as concepções de esquerda nos materiais didáticos que eu seleciono como fonte. Isto é, que tipo de linguagem política é mobilizada para se referir às experiências que são entendidas comumente como a esquerda, que eu seleciono para fazer análise, qual é o embasamento teórico sobre o qual essa linguagem que esses autores desenvolvem se apoia, e bem como quem ou quais grupos se beneficiam a partir da construção desses ideais. E, bom, para eu poder construir essa análise, então, precisava fazer alguns recortes, que é o próximo slide, por favor, Mari. Bom, e aí os meus recortes, então, selecionando algumas experiências históricas específicas, envolvem as seguintes experiências: os contextos da Revolução Francesa e o surgimento do termo esquerda, o surgimento das novas teorias políticas do XIX, o socialismo utópico, o socialismo científico, o comunismo, as revoluções liberais desse mesmo século, a Revolução Russa e o processo de Guerra Fria e o seu fim. E aí, aqui, quando eu apresento os meus recortes, eu preciso também começar a fazer algumas ressalvas, né? A primeira ressalva que eu preciso fazer é que esse presente recorte que eu acabei de apresentar, ele pode justamente aludir a uma ideia de uma esquerda atrelada fortemente a uma experiência soviética, e por causa disso, eu preciso deixar vocês saberem também, né, que os materiais sobre os quais eu me apoio são materiais específicos dos anos finais do ensino fundamental, os 8º e 9º anos, e esses materiais trazem também os processos de organização da classe trabalhadora relacionado ao processo de revolução industrial durante o século XVIII, bem como os movimentos sociais que ganham força ao longo dos anos 60 do século XX nos Estados Unidos. E esses outros processos, eles também são importantes para a construção de uma concepção de esquerda para além da experiência soviética. E, então, eles também são importantes para a construção da análise que eu pretendo fazer na pesquisa. E aí, a outra ressalva que eu também gostaria de fazer é que, por mais que aqui eu tenha feito a seleção de uma quantidade bastante grande, né, de experiências históricas, a ideia não é que, com essa seleção que eu fiz,
outras experiências que também possam ser entendidas como a esquerda, que tenham se desenvolvido em outros territórios ou em outros períodos, não possam ser entendidos desta forma também, no sentido de também serem entendidas como esquerda. As experiências que eu selecionei, elas levam em consideração que elas aparecem com maior destaque nesses materiais didáticos que eu pretendo analisar, e elas também são mais comumente lidas como experiências à esquerda por excelência. Isso, inclusive, é uma coisa que pode ser discutida ao longo do processo de elaboração da análise para pesquisa, né? Marina, por favor, passa o próximo slide para mim. Bom, e aí é importante também chamar atenção para o que eu uso de base teórica, historiográfica, entre aspas, para o desenvolvimento da pesquisa e que tange, então, os debates em torno de linguagens políticas e história dos discursos políticos. E aí eu me apoio especificamente sobre o trabalho do historiador inglês John Pocock, que no seu ensaio O Conceito de Linguagem e o Métier d'Historien, opera os conceitos de ato de fala, enunciação e linguagem e a relação interna entre essas duas coisas para estudar, para refletir sobre o trabalho do historiador. E, de maneira geral, nesse ensaio, o que esse autor está propondo é que para que algo possa ser dito, é necessário que haja linguagem. E o trabalho do historiador do discurso, dessa forma, precisa pensar as camadas dessa linguagem, como ela interage com a performance dos atos de fala e com o contexto que a sociedade que produziu essa linguagem. Então, se, por exemplo, a gente fosse tentar deslocar um pouco a teoria para mais próximo do que eu estou fazendo, a gente poderia entender que as escolhas que esses autores fazem de representar essas experiências históricas no material didático de uma forma específica pode ser entendida como um ato de enunciação, e que, portanto, constrói uma linguagem específica, cujas camadas e contextos precisam ser analisados ao longo do trabalho. Marina, pode passar também. Bom, e aí, antes de eu apresentar especificamente as fontes sobre as quais eu estudo propriamente, a gente precisa discutir um pouco como que se dá esse contexto das produções de materiais didáticos no Brasil, né? Eu entrei em contato com os materiais que eu uso como fonte enquanto eu fazia parte de um outro projeto de financiamento público, que é o PIBID, o Programa de Incentivo com Bolsa à Iniciação à Docência, e que o meu professor que eu acompanhava na escola, ele estava fazendo justamente o processo de análise desses livros didáticos que chegam às escolas para decidir quais que a escola que ele trabalhava ia pedir para o próximo ano. Os materiais didáticos no Brasil, para eles poderem ser distribuídos para as escolas, eles precisam ser aceitos pelo Plano Nacional do Livro Didático, ou Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. E aí é função do PNLD não só selecionar quais são os livros que respeitam a BNCC e que podem fazer parte do programa, mas também distribuir esses livros de caráter pedagógico, literário ou didático para todas as escolas públicas no Brasil. E aí é importante, então, que junto com o PNLD a gente também fale sobre a BNCC, que provavelmente muita gente na chamada já ouviu falar, tanto nas matérias de FE quanto nos tópicos de ensino e nas discussões da graduação. A BNCC, ela é um documento de caráter normativo que delimita qual é o conteúdo programático que vai ser utilizado, que deve ser utilizado para cada ano do processo educacional no Brasil, do ensino básico, o ensino fundamental e o ensino médio. E aí, a BNCC, através das unidades temáticas, que têm um objeto de conhecimento específico e que engendram habilidades específicas previstas na BNCC, esse documento prevê diretrizes para que os projetos pedagógicos das escolas sejam formados e que e não só os projetos pedagógicos das escolas, mas também os projetos didáticos dos livros. E é justamente sobre a potencialidade de interpretações que existe em torno dessas diretrizes e que se aloca a minha pesquisa, no sentido de que a diretriz, por mais que ela seja a mesma para todas as editoras que produzem o livro, para todos os autores que se juntam às editoras, existe uma multiplicidade de interpretações
que acontece por causa da diretriz, da forma como ela é escrita, enfim, coisas que eu pretendo também discutir ao longo do processo da pesquisa. Marina, por favor, passa para mim. Bom, e aí, então, fazem parte dos meus objetivos de pesquisa analisar a linguagem política mobilizada em cada um desses materiais, principalmente a partir dos termos revolução, movimento social, resistência, organização e contestação, socialismo utópico, socialismo científico e comunismo, para a construção dessas experiências históricas que eu selecionei e que eu mencionei anteriormente, no sentido de entender como esses termos são mobilizados a favor de uma narrativa ou de outra. E aí, além disso, também faz parte dos meus objetivos entender quais intelectuais informam ou inspiram a representação feita por cada autor em cada material que eu analiso, assim como pensar como que esses discursos como que os discursos entendidos como não à esquerda, a exemplo das revoluções liberais do 19, são construídos em oposição a esses movimentos que são entendidos como à esquerda, no sentido de entender se eles são construídos como uma negação do outro ou não. E o último objetivo também é entender como que a construção dessas experiências no material didático se insere num lugar de disputa de narrativas e de uma memória hegemônica sobre o campo de influência das teorias políticas na história ensinada no ensino fundamental. Então, aqui, já encaminhando a minha fala já para o final, eu gostaria, então, de mostrar especificamente quais são os trabalhos as fontes que eu uso. Então, Marina, se puder passar. Aqui, agora eu vou mostrar para vocês quais são as minhas fontes em específico. Aqui, da esquerda para a direita, os livros didáticos que estão aparecendo para vocês são o Vontade de Saber, das autoras Adriana Dias, Keila Greenberg, Marco Pellegrini, o Araribá Mais História, do Grupo Moderna, que não divulga quem são os autores do livro, o História, Sociedade e Cidadania, do Alfredo Bolo Júnior. Aqui a gente está vendo em específico os dos 8º anos. No slide seguinte, eu coloquei os dos 9º anos, que também fazem parte do meu escopo de análise. Bom, e aí eu preciso fazer algumas ressalvas aqui, já para encaminhar para o final, que é que esses discursos políticos, né, os projetos que aparecem nesses materiais, eles não aparecem só na produção textual, eles também aparecem na seleção imagética que cada autor faz, aparecem até, por exemplo, na seleção de exercícios. Mas para o que tange a essa pesquisa, a princípio, a escolha que eu faço é de me prender à produção textual que cada um desses autores faz. Então, acho que essa é a última ressalva que eu preciso fazer. E aí, para encerrar a minha fala, então, eu gostaria de ler um pedaço que encerra o meu próprio projeto. A pesquisa proposta aqui dessa forma se insere numa tradição bem consolidada de debate científico dentro do campo da história, que entende os materiais didáticos como fonte e que enxergam a importância ímpar nos estudos que historicizam essas produções e que se preocupam num campo acadêmico com o ensino de história. A potencialidade desse trabalho é passível de ser apontada não somente pelos objetivos debatidos ao longo do projeto e aqui nessa comunicação, mas também pela solidez e relevância do campo de disputa que se insere. E aí eu encerro a minha comunicação. Obrigada. Obrigado, Gabi. Acho que foi também, assim, cumprindo aí um pouquinho acima dos 15, mas abaixo dos 20 ainda, e um trabalho bastante provocativo aí. Suponho que o debate daqui a pouco vai render aí boas questões. Por fim, então, agora vamos ao Júlio Zampietro, com seu trabalho da dívida ao mercado global, o Fundo Monetário Internacional e a questão das reformas estruturais latino-americanas na década de 1980. Júlio. Eu vou apresentar aqui. Deixa eu só selecionar. Dá para ver? Sim. Bom, então acho que eu vou começar. Boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, demais comunicadores. Os temas são muito interessantes, né? Eu espero que o meu esteja à altura também, né?
Na verdade, a minha comunicação hoje é parte de um projeto mais amplo de iniciação científica que eu tenho desenvolvido, sob orientação do professor José Alves e com financiamento da FAPESP. A minha pesquisa, como um todo, ela se volta a analisar o processo de negociação entre países latino-americanos, especificamente Argentina e México, e o Fundo Monetário Internacional no contexto da crise da dívida, na década de 80. Mas, especificamente, o objetivo dessa minha pesquisa é nuançar um pouco uma narrativa que coloca o Fundo Monetário Internacional como essa entidade máxima internacional que impõe condições aos países membros, países em desenvolvimento, em contrapartida a empréstimos. A ideia, então, é encontrar os espaços pelos quais agentes latino-americanos conseguiram mudar as condições de negociação com essa instituição. Por outro lado, para nuançar essa questão um pouco mais, é necessário também entender um pouco sobre a história do próprio fundo, como que ele se modificou ao longo das décadas de existência dele, principalmente como que isso influenciou o comportamento dele na década de 80, que foi diferente de décadas anteriores. Então, na minha comunicação, eu tenho dois objetivos principais. O primeiro é falar sobre a reinvenção que o FMI teve que passar na década de 70 e 80, como uma forma de ganhar legitimidade, num cenário em que já não fazia mais tanto sentido que ele funcionasse do modo como funcionava antes, isso eu vou falar um pouco mais adiante. E o segundo objetivo é explicar ou falar um pouco sobre o papel que o FMI teve nas mudanças macroeconômicas na década de 80 e que nos afetam até hoje. Então, de início, o fundo foi criado em 1944, na Conferência de Bretton Woods, em julho de 1944, portanto, no fim da Segunda Guerra Mundial, nos últimos 2 anos. E o objetivo central dessa conferência era criar um novo sistema internacional para que se modificasse o suficiente um sistema anterior, que era visto como uma das causas justamente para a eclosão da Segunda Guerra, Em termos mais específicos, a conferência tinha 3 objetivos centrais. O primeiro era a criação de uma instituição que fosse voltada ao desenvolvimento, e também acabou se voltando à reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra, e que gerou o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que eventualmente se tornou o Banco Mundial. O segundo objetivo era a criação de um sistema de paridade de câmbio. O que isso quer dizer? Que quando você tem 2 moedas de 2 países diferentes, a ideia seria que a taxa de câmbio entre elas fosse igual ou muito parecida ao longo do tempo. Então, teria uma instituição que seria responsável por fiscalizar essas taxas de câmbio e manter elas num nível seguro, Então, o sistema em si seria montado a partir dessas paridades e ele estaria baseado no dólar, que teria livre convertibilidade em ouro. O que quer dizer que qualquer pessoa, a qualquer momento, poderia pegar $35 e trocar por 1 onça de ouro nos Estados Unidos, não importa o momento. E o terceiro objetivo seria criar uma instituição que lidasse com problemas temporários em balança de pagamentos. O que isso quer dizer? Num sistema como o de Bretton Woods, quando você baseia todo o sistema financeiro internacional em uma moeda só, essa moeda serve como lastro para as moedas dos demais países. Quando um país exporta pouco e importa muito, ele fica num déficit nessa balança de pagamentos, porque ele passa a gastar muitos dólares para importar e ele ganha poucos dólares exportando. Isso quer dizer que com o tempo pode ser que as reservas de dólar dele se acabem, fiquem escassas demais, e ele não consiga manter o valor da própria moeda, Essa moeda começa a passar por um processo inflacionário. Então a ideia seria criar uma instituição que pudesse realizar empréstimos temporários a esses países em dólares, para que eles conseguissem ter algum tempo extra, tempo hábil, para mudar suas políticas econômicas e conseguir se salvar dessa questão do déficit. Então essas duas últimas funções, a questão da balança de pagamentos e a questão das das paridades de câmbio, ficariam a cargo do Fundo Monetário Internacional. Então, de início, fica claro que os objetivos do fundo são monetários/financeiros. A questão é que na década de 40, década de 50, quando ele começou a sua atividade, não tinha muita teoria econômica que falasse sobre esses dois fenômenos, Era muito escassa, era algo que era muito mais feito na prática e tinha muito menos pensamento teórico que justificasse ações para lidar com esses problemas, Isso mudou na década de 50, com o trabalho desse economista holandês, o Jacques Polak, que começou a ver a questão um enfoque puramente monetário. O que isso quer dizer? Como a questão de balanço de pagamentos e a questão da paridade de câmbio passou a ser vista como um enfoque monetário, quer dizer que a solução passaria necessariamente também por soluções de políticas monetárias, não políticas de outra natureza. Então, em termos concretos, isso quer dizer redução nos gastos estatais e redução na emissão de moeda. Por isso que o fundo é conhecido por ter medidas mais restritivas, Ele faz com que o Estado gaste menos do que gastava antes. E esse modelo resolve 2 problemas. O primeiro é justamente de saber como lidar com os 2 problemas que eu tinha mencionado anteriormente, As 2 questões, a paridade de câmbio e do déficit fiscal, déficit de balanço de pagamentos. Então, ele propõe uma solução prática para esses problemas. E o segundo é lidar com a falta de dados. Porque nas décadas de 40, 50 e 60, existiam muito poucos dados, principalmente sobre países em desenvolvimento. Os dados mais confiáveis que existiam quanto a essas economias eram dados relativos à questão monetária.
Então, dados de exportação e importação, por exemplo, eram muito difíceis de você conseguir, né? Você não conseguia fiscalizar as fronteiras de maneira tão eficiente como a gente consegue hoje. Então, esse modelo resolvia a questão tanto teórica quanto prática de como o fundo deveria funcionar. Por outro lado, o fundo também passou a agir em uma segunda frente, de obtenção de dados. Ele começou a contratar cada vez mais gente que trabalhava nos países membros para coletar dados e estatísticas para realizar ações mais concretas e mais efetivas, né? Isso deu ao fundo um outro papel internacional, acrescentou um outro papel, que é justamente a disseminação dessas questões teóricas e dos dados que eles estavam obtendo. Então, os dados eram disseminados principalmente por esses relatórios anuais, aqui a gente tem um exemplo da capa de 85, que era um grande panorama da economia no ano anterior, falando do que tinha acontecido, os antecedentes mais importantes e alguns pontos do que poderia estar por vir. Mas era um grande apanhado, não falava-se muito em dados específicos, até porque tinha uma questão de segurança nacional, né? Não faria sentido que os países, entre aspas, exportassem todos os seus dados para os demais países. E na década de 60 passou-se a também realizar essa disseminação teórica. Então foi criado o IMF Institute em 64, que era para treinar oficiais de países membros nesse tipo de economia que o fundo fazia, né? O modelo de Pollack e outros modelos. E passou-se a disseminar de forma muito mais ampla revistas como essa IMF Staff Papers, que está no slide, e que é uma revista publicada por membros do fundo, eles são os autores principais dos artigos, e que fala principalmente dessas questões teóricas que o próprio fundo desenvolvia, além dos dados que o fundo usava, né? Essa revista usa muitos dados do próprio fundo e não tantos dados externos. Agora, passando para desenvolvimentos mais macroeconômicos, né? Fugindo um pouco do fundo, tem dois pontos centrais na década de 70 que são importantes para entender o ponto que eu vou fazer quanto às mudanças que o fundo passou e também para entender a questão da crise da dívida na década de 80. O primeiro deles é que em 73 o sistema de Bretton Woods, montado em 44, ele simplesmente some, não consegue mais funcionar. E por quê? Porque o mundo tinha crescido muito em termos econômicos em comparação ao que ele era em 44. Isso quer dizer que havia necessidade de mais dólares no mundo do que as reservas de ouro poderiam comportar naquela paridade que eu falei, de 35 dólares para uma onça de ouro, né? Precisava de muito mais emissão de dólares para que as economias simplesmente funcionassem de maneira normal, elas estavam muito grandes. E a oferta de ouro não crescia na mesma velocidade que as economias globais. Então, em 73, os Estados Unidos cancela a paridade. Ele deixa o dólar flutuar livremente com relação ao ouro. Só que isso gera um problema, porque se o sistema estava todo baseado nisso, e sistema de paridade de câmbio, né, ele deixa de existir também. A paridade, na verdade, é abandonada pelas grandes moedas. O mark alemão, por exemplo, passa a flutuar completamente, e outras moedas europeias. E a questão é que isso gerou um problema de legitimidade profundo, né, porque um dos pilares fundamentais do Fundo Monetário Internacional deixou de existir. Ele não fazia mais sentido ele existir-se uma instituição de fiscalização de paridade de câmbio se só não existia mais paridade de câmbio, e esse não era mais o futuro do mercado internacional, né. Então, essa crise de legitimidade é o ponto central das mudanças pelas quais ele vai passar posteriormente, que eu vou tratar mais adiante na comunicação. Mas o segundo ponto da década de 70, que é bastante importante, é a questão dos petrodólares. O que isso quer dizer? Em 73 e 78, houveram dois choques de petróleo, que foram quando os países exportadores de petróleo se uniram em cartéis e passaram a segurar a oferta, eles passaram a vender menos petróleo para que aumentasse o preço drasticamente desses barris de petróleo. A gente vê no gráfico aqui do preço do barril de petróleo ao longo das décadas que existem dois picos muito grandes com o preço de petróleo, em 73 e 78 especificamente. Isso gerou duas consequências principais. A primeira é que aumentou a inflação em países que importavam petróleo, porque a questão é que não só aumenta o preço de combustíveis, como também aumenta o preço de qualquer coisa que dependa de combustíveis, seja por transporte, seja para alimentar maquinário. Então tinha pressões inflacionárias muito grandes. Isso se mostrou muito premente nos Estados Unidos, que passou por um processo de inflação de mais de 10% ao ano, o que para eles é uma questão rara, né? Então eles tiveram que tomar ações para lidar com o problema. E a segunda consequência desses dois choques do petróleo é que os países que exportavam petróleo passaram a ter um influxo muito grande de dólares, tão grande que eles não tinham o que fazer com esse dinheiro, eles não conseguiam reinvestir nos próprios países porque a economia deles não era grande o suficiente para isso. Então o mercado financeiro internacional teve que encontrar jeitos de, entre aspas, se livrar desses dólares, né? De uma maneira que eles também lucrassem. Então o que eles fizeram? Eles passaram a emprestar de forma muito simples e muito fácil para países em desenvolvimento. Um exemplo desses países é a Argentina, que na segunda metade da década de 70 passava pela sua ditadura mais sangrenta. E essa ditadura, entre outras coisas que ela fez, ela multiplicou em 6 a dívida externa argentina, que já não era pequena. E como que ela fez isso? Em parte, porque ela subverteu a lógica de o que é você tomar um empréstimo. Se antes você tomava um empréstimo com o país porque você queria investir em alguma coisa produtiva ou era alguma questão temporária que você precisava de dinheiro rápido,
O que a Argentina fez foi considerar o mercado internacional como uma extensão do seu orçamento. Então, cada parte do Estado podia se endividar até uma certa cota, e geralmente se endividavam até essa certa cota para o seu funcionamento normal, do dia a dia. Inclusive, não se sabe muito bem para que foi usado esse dinheiro, né? Estimavam na época da democratização que cerca de 30% dessa dívida só não se sabe para que foi usado, não tem dados, o governo não manteve esses dados, então suspeita-se que foi em grande parte usado para movimentos repressivos. Já o México, que é outro país que eu estudo, usou essa facilidade de empréstimos com um outro objetivo, né? Ele usou principalmente para investir em jazidas recém-descobertas de petróleo, para aumentar a capacidade produtiva, principalmente a partir da Pemex, que é a empresa estatal de petróleo mexicana. Então, no começo da década de 80, ele se encontrava com uma capacidade muito grande de exportação de petróleo. A questão é que esse começo da década mostrou dois desenvolvimentos que foram muito importantes para fazer o plano mexicano falhar. O primeiro deles é que, como eu disse, houve um processo inflacionário muito grande nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, e isso gerou uma resposta. Os Estados Unidos, para lidar com a inflação, aumentou a taxa de juros do dólar. Ele começou a tirar dólares da economia para ele circular menos e acabar com essas pressões inflacionárias, né? A questão é que quando você aumenta a taxa de juros do dólar, você aumenta a taxa de juros de qualquer empréstimo denominado em dólar, que era o caso da maior parte dos empréstimos a países latino-americanos. Isso quer dizer que, de um ano para outro, as taxas de juros que eles tiveram que pagar passaram a se elevar muito, principalmente para empréstimos de curto prazo, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma rolagem da dívida, você tem uma dívida com uma taxa de juros X, você pega emprestado um Y com uma nova taxa de juros, paga X e fica com a dívida Y. Isso chama rolagem. A questão é que quando você faz isso com uma taxa de juros muito maior, a sua dívida, de modo geral, fica com uma taxa de juros muito maior. E é muito comum você fazer rolagem, porque um país não produz o suficiente para conseguir pagar todo o montante da sua dívida externa de uma vez. Então, o primeiro ponto é que aumentou muito o preço da dívida externa mexicana, que era a segunda maior do mundo na época. Mas aí você pensaria, bom, eles exportam petróleo, né? E o petróleo está com preço alto agora, não teria um problema. A questão é que o segundo desenvolvimento do começo da década de 80 é que cai o preço do petróleo. Ele não chega a níveis anteriores a 78, mas ele cai o suficiente para gerar um problema de balança de pagamentos com o México, que em 82 é obrigado a cessar os pagamentos da dívida porque ele só não tem dólares o suficiente. E é nesse cenário de crise, porque o que aconteceu foi como o México parou de pagar a sua dívida, os credores internacionais passaram a desconfiar de todos os países latino-americanos sem nenhum critério. Isso inclui a Argentina, isso inclui o Brasil, inclui outros países que estavam muito endividados na época. Então criou-se um efeito em cascata de não se emprestar mais para esses países e eles só não conseguirem mais manter os pagamentos da dívida. E aí gerou-se a tão famosa crise da dívida, que gerou a década perdida. E é nesse cenário que o fundo passa a adquirir um novo papel. Esse papel é de catalisador de empréstimos. Porque se você pega os grandes bancos transnacionais, países credores, como o Clube de Paris, que é um clube de países credores, eles passaram a atrelar novos empréstimos aos países devedores assinarem um plano de empréstimo do fundo. E por que esse era o caso? Porque quando você pega um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, você assina um documento que inclui condições, né, cláusulas de condicionalidade, com relação às políticas públicas que o governo tem que implementar para que consiga sair do buraco, né? Não é só uma questão de pegar dinheiro e continuar fazendo a mesma coisa. A questão é que, se em décadas anteriores o Fundo Monetário Internacional ele falava de condições que eram puramente monetárias, né, a partir do modelo de Pollack, que eu falei anteriormente, na década de 80 ele passa a recomendar reformas estruturais. E elas se modificam do que era feito anteriormente, na medida em que elas pretendem mudar a estrutura da economia como um todo para que o problema só não surja. E como que isso é feito? Em teoria, isso é feito a partir da liberalização e criação de mercados, que tem duas consequências centrais. A primeira é que empresas pouco eficientes quebram frente à competição internacional, e ao quebrar, elas levam o povo a conseguir comprar os produtos que elas produziam de forma mais barata, porque antes eles eram produzidos de maneira ineficiente pela empresa que quebrou, e agora eles são importados por empresas mais eficientes, então fica mais barato. E a segunda é que as empresas que não quebram, aquelas que têm condições de competir no mercado internacional, elas passam a crescer, porque agora elas têm todo o mercado do mundo inteiro como o grande mercado para elas poderem vender. Então a ideia seria você aplicar essas medidas de liberalização para que algumas empresas quebrassem, outras crescessem, e com isso a economia como um todo crescesse, e os países exportassem mais, conseguissem dólares e pagassem a dívida. Isso não foi um processo que aconteceu de um ano para outro, né? Ele se iniciou no começo da década de 80 e foi paulatinamente aumentando. Cada novo plano do fundo incluía mais algumas reformas. Um marco nesse período é justamente o Plano Baker, de 85, foi criado pelo secretário James Baker III, que era secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e ele tinha 3 pontos centrais. O primeiro era justamente que reformas estruturais deviam ser aplicadas sob comando, né, sob
auxílio do fundo por esses países endividados, para que o Banco Mundial aumentasse os empréstimos dele e também para que a comunidade financeira internacional continuasse aumentando empréstimos, tendo-se a confiança de que esses países agora iriam crescer graças a essas reformas. Não deu certo, o plano Baker falhou, foram só com outros planos na década de 90, fim da década de 80, que passou-se a resolver finalmente o problema da dívida, mas a questão é que esse cenário gerou justamente uma possibilidade para o fundo trocar, né, mudar a sua ênfase, né, o seu papel global, para ele conseguir legitimidade frente a um cenário que já não fazia mais tanto sentido que ele existisse. E retomando agora os objetivos, é por isso que eu chamei a minha comunicação da dívida ao mercado global. O fundo aproveita a questão da dívida para conseguir, então, se reinventar como uma forma de ganhar legitimidade a partir da perda de legitimidade na década anterior, e ele faz isso a partir de mudanças macroeconômicas que ele leva para esses países, principalmente países em desenvolvimento, a partir desse papel de catalisador de empréstimos. Então, ele leva esses países em desenvolvimento a se integrarem muito mais ao mercado global. E é basicamente isso. Muito obrigado, Júlio. Excelente apresentação, foi bem clara e bem didático também. Agora a gente abre para as perguntas. Eu acho que, pelo que eu entendi, acho que o Gustavo caiu e não voltou, né? As pessoas que queiram perguntar, por favor, levante a mão. Não sei se nessa nossa... Então, vamos lá. Samuel já pode ir perguntando e depois a gente vai atendendo todo mundo conforme a ordem aí dos inscritos, tá bom? Por favor, Samuel. Obrigado, Zé. Boa tarde, todo mundo. Obrigado pela apresentação. Queria fazer a minha pergunta, minha fala para a Gabi. Primeiramente, parabenizar ela pela apresentação dela e pela pesquisa que eu já tenho acompanhado já há um tempo, o projeto, a gente tem conversado muito sobre ela, e eu acho, sinceramente, uma pesquisa muito bem feita e muito corajosa de se mostrar e de se falar sobre como essa ideia de ato de fala é uma coisa posicionada, não neutra. Então eu acho essa ideia da pesquisa de posicionar historicamente os materiais, e no caso os materiais didáticos, como qualquer outra fonte histórica, é um trabalho muito ousado e acho que vai render aí uma ótima pesquisa. E aí minha pergunta, Gabi, que eu queria que você falasse um pouco mais a respeito dos termos que você comentou, da ideia de resistência e de revolução, como que nesse primeiro momento aí você encontrou estratégias para que esses materiais didáticos conciliassem esses dois termos, né, como que eles introduzem temas que às vezes podem ter sido esquecidos em alguns momentos, né, como a ideia de revolução, às vezes ela se sobressai a necessidade de se falar da realidade da classe trabalhadora, a realidade dos trabalhadores, dos subalternos, enfim. E aí, se você já encontrou nesse momento da sua pesquisa algum limite para esses materiais didáticos, era só um pouco isso, que eu queria que você comentasse mais um pouco dessa parte aí do seu projeto. Obrigado. Vamos lá, vamos ver. Tem mais alguém? Alguma pergunta? Para a gente poder fazer uma rodada. Alisson, por favor. Oi, gente, boa tarde, professor. Boa Parabéns tarde. pelas comunicações, muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta primeiro para a Gabi, em relação... Eu achei muito interessante que você falou que você teve contato com esses livros no PIBID, né, que já mostra como que isso é importante, até para a própria pesquisa no ensino de história mesmo. Mas eu queria perguntar em relação aos trabalhos que a gente faz na graduação, de análise de material didático, ou de construção de material didático também. Você é orientada pela Raquel, e no semestre passado a Raquel fez um trabalho, quando você era PAD, de construção de um material didático pensando o manifesto do Partido Comunista, né? Então eu queria te perguntar, em relação a isso, como que isso influencia a sua pesquisa, como isso te ajuda na construção desse saber, assim, dessa análise. E para o Júlio, eu queria perguntar como que ele chegou nessas fontes e como que ele chegou nesse recorte, que eu acho muito interessante também, muito complexo. Acho que é isso. Bom, pessoal, a assessoria aqui está dizendo, quem quiser perguntar também pelo chat, pode perguntar.
Então, eu vou fazer minhas duas perguntas também, uma para cada um, e aí eu devolvo a palavra para vocês enquanto a gente vê se outras pessoas entram na conversa e até mesmo se o Gustavo volta. Primeiro eu vou para a Gabi, então, na ordem da apresentação. Bom, primeiro, parabenizar os três pessoas foram, assim, brilhantes do ponto de vista do didatismo, da clareza, dá para ver a diversidade do nosso curso, e o que foi bem interessante, Gabi, em particular na sua apresentação, que quando eu comecei, vamos começar com o clássico, com o cronológico, e aí lá no meio você fala das revoluções liberais, que também é parte do repertório do que se leva a definir como esquerda e tal, então as coisas acabaram se entrelaçando. Mas eu entendo que você está ainda no momento inicial da pesquisa, pelo que eu, né? Mas eu queria avançar porque o título seu sugere uma ideia de lacuna. Então, quais são essas lacunas que estão acontecendo? Né? Então, o que você ressente, porque dá a entender pelo título de que talvez essas pautas ou esses temas que seriam atrelados a uma noção de esquerda, elas teriam algum tipo de viés ou alguma coisa que não potencializasse o lugar desse discurso. E aí, é uma outra pergunta que desdobra dessa daí, seria pensar o quanto quem são esses autores e, evidentemente, qual é o perfil de formação desses autores. Né? E como que eles estão todos dentro do PNLD, porque deduzo eu que se nós estamos trabalhando, e aí eu conheço razoavelmente essa temática dentro do livro didáticos e conheço os três produtos, acho que eles estão dentro de um mesmo diapasão teórico-político. Né? Então, talvez, nesse sentido, as diferenças não sejam tão grandes, sejam muito mais do ponto de vista de uma lógica de aprofundamento ou não. E, por extensão, o que significaria as pautas, vamos dizer assim, não de esquerda, são trabalhadas da mesma forma? Então, era só uma provocação a respeito dessa noção de lacunas, silenciamentos e entendimentos que sejam feitos aí. Não sei se eu me fiz claro, né? Mas é isso o meu... Queria ouvir um pouco mais de como você avança e como que você associa, né? Trabalha o lugar dessas representações. Júlio, é óbvio, né, que como seu orientador e tal, mas eu acho que parte do trabalho, e eu gostaria de te ouvir, né, porque você foi muito feliz na escolha de apresentar uma organização de uma estruturação de um órgão, de um organismo internacional que todo mundo conhece, todo mundo fala contra e tal, abaixo do FMI, ou seja, ela tá na onda do dia, né? Então, se ajudou a estruturar coisas que ficam mais claras a respeito da maneira como se organizam. Mas, ao mesmo tempo, acho que ficou faltando, e talvez aí, para a pergunta, por isso eu vou provocar, como que os agentes latino-americanos atuaram dentro dessas lógicas? Você contou apenas do caso, né, tanto a ditadura argentina quanto o caso do México naquele contexto, buscam novos empréstimos, mas o que isso significa além do ato em si de pegar empréstimo? Pegando aqui, no caso, o repertório e as práticas. E um outro problema, e aí eu acho que essa é a primeira, talvez nem precise responder se você achar que não dá tempo ou não cabe aqui. Mas a segunda eu gostaria de ouvir, porque isso é um tema que a gente debate e eu acho que os seus colegas mereceriam ouvir aí, que é o quanto uma espécie de autonomização da economia, o FMI ajuda a produzir uma autonomização da economia quanto campo de conhecimento, que, de alguma maneira, acaba deslegitimando uma das suas principais características, que é ser uma ciência social. Né? Ou seja, à medida em que a economia, por questões macroeconômicas, por questões do mundo financeiro e tal, deixa de lado ou impõe, de alguma forma, né, ou estabelece diretrizes aí muito severas, de que as pautas locais, as pautas sociais e locais, elas ocupam um espaço menor do ponto de vista da organização nesse sistema internacional de créditos. Né? Ou seja, cria-se aparentemente um discurso neutro, né, que de alguma forma acaba por legitimar interferências, porque a interferência não é de ser direita ou esquerda, mas a interferência é por ser técnico ou não, do ponto de vista de por cumprir o traço descritivo ou não da economia. Né? E aí é bem interessante, porque os dois casos você vê um Estado
de uma ditadura extremamente alinhada com os Estados Unidos, no contexto da narrativa da Guerra Fria, né, e um Estado mexicano, que aí sim é uma estadolocracia, como diz o Alan Knight, né, que é o tamanho, o peso do Estado gigantesco e assim por diante. Então, é muito mais para ouvir vocês do que, obviamente, uma questão. Então, na ordem, né, Gabi e Júlio. Tá. Bom, eu queria agradecer primeiro a todo mundo pelas perguntas e pelas provocações. Acho que elas vão ser muito importantes para o meu processo de desenvolvimento daqui para frente. E eu acho que eu vou começar respondendo primeiro a pergunta do Alisson, porque eu acho que a do Samuel e do professor José Alves são um pouco mais na mesma direção, assim. Então, se eu me lembro bem, assim, o Alisson perguntou como que as minhas experiências, tendo sido, né, na aula de contemporânea, com a produção dos materiais didáticos, com a produção das atividades didáticas que a Raquel pediu no semestre passado, como que isso, e a minha experiência no PIBID, como isso ajuda, de alguma forma, no meu processo de pesquisa. Eu acho que isso me ajuda, assim, a experiência no PIBID, ela me ajuda no processo de pesquisa, no sentido dela ter me permitido ter um contato maior com a experiência do ser professor e a experiência com outros professores. Então, e aí, nesse sentido de construir um diálogo, e aí de poder ouvir como esses professores se sentem sobre os materiais que eles trabalham e especificamente que são os professores que eu tive contato eram professores que tinham se formado na Unicamp, então eles trazem muito dessa... Eu não queria falar que a gente tem uma tradição na Unicamp, mas eles trazem um pouco desse jeito Unicamp de pensar a história, assim. Então, e aí isso tem a ver, lógico, com os professores e tal, mas... e aí, o contato com esses professores me ajudou nesse sentido, assim, de conseguir abrir essas conexões e isso me ajudar a me iluminar um pouco mais enquanto eu escrevia o projeto, assim, e nas minhas conversas e debates com a Raquel. Sobre os trabalhos que vocês apresentaram no semestre passado, eu achei, assim, que isso me trouxe que essas apresentações e a ideia de que vocês tinham que lidar com a possibilidade, por exemplo, de ter que driblar pais, professores ou a direção da escola, e porque a ideia da atividade, né, para quem não estava na disciplina, era fazer uma atividade didática que envolvesse trabalhar o manifesto do Partido Comunista em sala de aula. Então, eu entendo, assim, que essa mesma dificuldade que talvez vocês tenham tido, assim, para tentar pensar um material que não fosse fazer o Escola Sem Partido aparecer na sala de vocês, é um tipo de preocupação que atravessa também a forma com que os livros didáticos são redigidos, assim, porque a gente também está pensando assim, esses livros, eles são produzidos num contexto mais amplo do que só o contexto de quem é o autor ali, né? Tem a influência do mercado editorial, a influência da editora, e outras coisas que atravessam isso. Então, acho que essa experiência que a gente teve em sala de aula me ajuda nesse sentido também, a colocar as coisas em perspectiva. E eu espero que, sim, eu encerro a resposta aqui, eu espero que tenha respondido. Se eu não tiver, pode me falar, tá? E aí, acho que eu vou começar, então, a responder a pergunta do Samuel e emendar na resposta da pergunta da provocação do professor. E eu espero também que seja suficiente, que eu vou falar. Ainda estou também realmente bem no começo da pesquisa, então as provocações elas servem bastante para me ajudar a guiar também. E aí, eu começo dizendo, então, que eu discorro um pouco no projeto sobre a diferença na complexidade das narrativas que esses três materiais apresentam, assim. E essa foi a razão também pela qual eu escolho os três. Eu li os que eu tinha mais do que só esses quando eu comecei a analisar, e aí eu fui escolhendo alguns em que eu conseguisse colocar em demonstrar o quão complexas, complexificadas eram as narrativas em comparação um ao outro, assim.
Então, por exemplo, eu comparo no projeto Vontade de Saber, o pedaço do Vontade de Saber História, que fala sobre a situação da classe trabalhadora durante a Revolução Industrial, e o pedaço do História, Sociedade e Cidadania, no sentido de tentar demonstrar o quanto que esse pedaço, que necessariamente responde a uma mesma diretriz na BNCC, não aborda o assunto da mesma forma. Então, por exemplo, eu não sei se a gente tem limite de tempo agora, mas se não tiver, eu vou só ler os 2 pedaços que eu coloco aqui para ver se eu consigo adensar nesse sentido o que eu estou tentando dizer com narrativas complexificadas. Então, o primeiro material, que é a História, Sociedade e Cidadania, que eu comparo, coloca da seguinte forma, quando está falando sobre a Revolução Industrial e os trabalhadores. A Revolução Industrial contribuiu para a consolidação do capitalismo, modo de produzir mercadorias que se baseia no trabalho assalariado e na busca do lucro. Formaram-se 2 novas camadas sociais, a burguesia industrial, donos das matérias-primas, das fábricas e das máquinas, e o operariado, que trocava sua força de trabalho por um salário. Com o advento da fábrica, ocorreram uma divisão muito maior do trabalho e, consequentemente, um aumento da produtividade. Isto é, passou-se a produzir mais em menos tempo, e o trabalhador perdeu o conhecimento do processo de produção como um todo. E aí, enquanto tem inclusive, preciso fazer uma correção aqui, né? Eu não estou comparando o Vontade de Saber e o História, Sociedade e Cidadania. Estou comparando o História, Sociedade e Cidadania, que é esse que eu acabei de ler, e o Araribá. E aí, então, no Araribá, esse mesmo pedaço, essa mesma diretriz acaba com a seguinte interpretação. Além das mudanças no ritmo do trabalho e do cotidiano, na mentalidade e nos valores, uma das transformações mais importantes produzidas pela indústria foi a configuração de uma nova sociedade, com a consolidação de 2 classes sociais antagônicas: burguesia, classe social formada pelos proprietários das fábricas, das máquinas, dos bancos, do comércio, das redes de transporte e das empresas agrícolas. O termo burguesia tem origem em Burgo, aglomerado urbano da Idade Média, cujos habitantes se dedicavam ao comércio e ao artesanato. A partir do século XVIII, a burguesia impôs cada vez mais seu domínio sobre a sociedade. Proletariado, classe social composta do operariado, que vive do salário que recebe. Como não tem meios para sobreviver por conta própria, o proletariado vende sua força de trabalho para o patrão em troca de um salário. O salário, porém, paga apenas uma parte do tempo de trabalho do operário nas fábricas. O restante do tempo é apropriado pelo patrão. Bom, e aí, só na forma como esses 2 autores escolhem retratar essa mesma situação de formas tão diferentes, é onde fica o que eu acho que é a riqueza para a minha pesquisa, assim, de por que existe essa narrativa que fala um pouco mais sobre a vida privada, a vida cotidiana, a vida privada do operariado ou da burguesia, e essa outra narrativa que nem menciona isso, que foca a revolução nas máquinas e não nas pessoas. E aí, eu não sei se eu respondi, então, a parte do Samuel, mas aí, movendo um pouco, então, para a provocação do professor Zé Alves, eu achei muito interessante isso que você falou sobre o perfil de formação dos autores, porque era uma coisa que não tinha passado pela minha cabeça enquanto eu escrevi o projeto. Eu notei aqui, acho que vai ser, inclusive, de muita ajuda para o que eu pretendo fazer daqui para frente. E aí, a ideia, então, dos enunciados, lacunas e silenciamentos, os enunciados estão relacionados a essa ideia do John Pocock, do ato de enunciação, e aí as lacunas e os silenciamentos estariam, então, relacionadas a essas narrativas que, quando pouco complexificadas de alguma forma, deixam parte da história para trás. Então, por exemplo, focam a história da Revolução Industrial nas máquinas e não nas pessoas, ou não, enfim, e existe um pedaço que está sendo privilegiado, e é isso aqui, o julgamento de que isso é uma lacuna é meu, enquanto historiadora, desenvolvendo a pesquisa. Eu não sei se isso responde às perguntas de vocês, mas acho que se eu avançar muito mais, eu tomo muito tempo. Então, queria agradecer e passo a palavra para o Júlio, então. Obrigada, gente. Bom, obrigado pelas perguntas, né? Fizeram pensar um pouco mais também sobre o tema. Vou começar com a pergunta do Alisson, porque ela é mais fundamental, né, por assim dizer, como que eu cheguei no meu recorte.
Eu sempre gostei de estudar ideias políticas, ideias econômicas um pouco menos, por causa da aridez, né, do tema. Eu tinha alguma dificuldade em me adentrar nesses temas, mas foi algo que eu sempre gostei bastante. Mas por questões da vida, assim, eu comecei a minha vida na Unicamp pesquisando História Antiga. Eu, inclusive, fiz um projeto de IC em História Antiga, né, completei o projeto. Mas no meu terceiro ano eu desencantei um pouco com a área e não era muito bem o que eu queria, por uma série de motivos. E aí eu comecei a conversar com o professor José Alves sobre possíveis temas, né, que eu poderia tratar com relação a ideias políticas, principalmente também dado o contexto, né, era 2018, eu tinha bastante preocupação, ainda tenho, né, assim como eu imagino que a grande parte de nós tem uma grande preocupação, né, com o que acontece. E a gente acabou conversando que seria interessante, porque eu tenho um viés mais internacionalista também no que eu gosto de abordar, né, eu não tenho tanto interesse em estudar um país só, ainda que cada país tenha suas importâncias, e eu, por exemplo, tenho gostado muito de estudar o México, provavelmente vou seguir mestrado na área, mas eu comecei com um viés mais internacionalista, por isso o FMI, e a gente decidiu que para que o professor José Alves pudesse me orientar, não seria só suficiente que fosse um viés intelectual, né, seria também interessante que houvesse países latino-americanos envolvidos, e acabou que eu escolhi Argentina e México, por serem casos muito discrepantes, as duas situações iniciais dos países, né. Como eu falei na comunicação, a Argentina vem de um período ditatorial, que o professor falou, tinha uma retórica muito alinhada aos Estados Unidos, né, era uma retórica liberalizante já, inclusive, entre aspas, antes do seu tempo, né, antes do FMI se colocar como essa figura mestra do sistema internacional, e, enfim, ele vinha desse período, e eu suspeito, pelas minhas leituras, que vindo de um período com esse tipo de retórica, eles viam essa aquisição de dívida como parte da inserção deles nesse mercado internacional. Eu não li nada especificamente nesse viés, né, já começando a responder a pergunta do professor, mas a impressão que eu tenho é essa, fazia parte, na visão deles, de o que um Estado mais liberal e menos, entre aspas, intervencionista faria, né? Ele usaria esse dinheiro para manter a moeda e coisas assim, que foi o que foi feito, inclusive. Inclusive gerou um processo bastante grande de especulação e, em parte por isso que essa dívida não foi para fins produtivos, né, no fim das contas. Já o caso do México é bem diferente, né? Se a Argentina vem dessa questão liberalizante, o México, na verdade, vinha de 20, 25 anos de um crescimento movido primariamente pelo Estado. E aí, no meio da década de 70, existem muitas pessoas que argumentam que inclusive na época, né, que esse modelo já falhava, ele não conseguia mais dar tanto resultado, né? Houve uma crise econômica, 75, 76, por uma falha desse modelo, e a questão do petróleo foi vista como, entre aspas, a solução para salvar a continuação, né, dessa ação estatal no México, na economia mexicana, e para isso se utilizou, né, dessa facilidade de empréstimos. Então, são motivos distintos, né? Não dá para dizer que os dois estariam agindo pelas mesmas motivações. E com relação à segunda questão, quer dizer, espero que eu tenha respondido de alguma forma, né, a primeira, mas com relação à segunda questão do professor, que é sobre a tecnocracia, né, a generalização de uma disciplina que seria social, se importaria, né, pelo individual, não individual, mas local, pelo menos, é uma coisa muito interessante, porque eu fiquei surpreso, né, inclusive eu escolhi o FMI para falar um pouco na minha comunicação, porque eu mesmo fiquei surpreso com como ele se desenvolveu ao longo das décadas e como ele não era, que nem ele se apresentou na década de 80 em diante. Inclusive, uma das questões que eu não mencionei com o modelo de Pollack é que ele foi se desenvolvendo ao longo da primeira década, né, da FMI. Não foi um artigo só, foram vários artigos que ele foi desenvolvendo e tal. E um dos primeiros artigos, a grande contribuição é justamente que antes havia um tabu muito grande para órgãos internacionais terem alguma ingerência na soberania de países, qualquer país que fosse. Então, a partir da década de 50, com esse modelo, passa-se a justificar essa ingerência, né, a partir das questões monetárias que eu falei, e começa a ganhar mais espaço a possibilidade de se modificar a economia de outros países a partir dessas questões mais econômicas. Isso passa também pelo desenvolvimento da economia neoclássica, né, a grande expansão que essa economia teve nos Estados Unidos, a influência que os Estados Unidos têm na instituição, né, não é uma influência linear, mas, por exemplo, grande parte das decisões tomadas pela FMI precisam de 85% dos votos para serem aprovadas. A questão é que os Estados Unidos têm 17% dos votos, o que quer dizer que ele tem poder de veto. Então, qualquer coisa que os Estados Unidos não defenda, só não vai passar pela FMI. É muito raro que passe, acontece, mas é muito raro. Então, aí já se abre esse espaço para o país conseguir agir em cima de outros usando da instituição, né?
E, a partir disso, abre espaço para que esses tecnocratas que veem a economia de uma maneira muito mais generalizante consigam atuar, né? Mesmo nos próprios países latino-americanos, tem muitos economistas que defendem economias muito semelhantes, né? Apesar de, por exemplo, no caso mexicano, eles terem um viés mais nacionalista pela história do país, tinha muitos economistas que estavam nos grandes cargos na época que, de fato, defendiam ideias que, se você lê ali nos artigos deles, são praticamente idênticas ao que o fundo estava publicando na mesma época, né? Então, acho que é isso. Acho que eu não saberia falar muito mais sobre, e acho que vou passar a palavra de volta para o professor. Tem uma pergunta no chat, você quer já responder? Eu acho que o Gustavo voltou, depois eu vou, se alguém tem uma pergunta para o Gustavo, pode, senão eu vou fazer uma pelo menos. Assim, é sobre as principais dificuldades que eu encontrei na pesquisa, né? Bom, foram duas. A primeira é a falta de fonte online, principalmente para os lados latino-americanos, né, Argentina e México, porque o estudo que eu faço é primariamente intelectual e de estudo de artigos científicos publicados por essas pessoas, né, artigos econômicos, para comparar os discursos que estavam existentes naquele momento e ver também, né, as condições de fundo, como condição de fundo para esse processo de negociação. A questão é que tem pouco artigo disponível sobre desses autores, né, em espanhol, em inglês, qualquer língua que seja, tem pouco artigo disponível. Eu consegui encontrar uma quantidade razoável, mas não perto do que eu acharia ser suficiente para conseguir fazer uma análise mais aprofundada e etc. E a segunda dificuldade é justamente essa questão econômica, né? Porque a tradução latino-americana ela tende a ser muito mais voltada a textos que poderiam ser descritos como de divulgação, por assim dizer. Eles colocam a economia numa narrativa mais linear, em forma de texto mesmo, com tabelas, dados, mas primariamente em forma de texto, uma narrativa mais lógica. E a economia, como feita no mundo anglo-saxão, é aquilo que a gente ouve falar, né? O bicho de sete cabeças, modelos econométricos complicadíssimos. Uma vez, por exemplo, eu vi um modelo com, acho que mais de 10 variáveis, assim, que explicava como que um banco numa situação oligopolística, poderia mudar a sua taxa de juros para diminuir a quantidade de empréstimos que ele faz, sem que ele perca uma fatia muito grande de mercado, né? Seria diminuir aos poucos, para ele não perder uma fatia muito grande de mercado. Então, tinha uma equação só para descrever isso, no meio de um artigo com outras 20 equações. Então, de fato, isso aí me gerou uma dificuldade muito grande para entender argumentos específicos. Por outro lado, eu consegui ainda, né, a questão de como articular isso com fazer historiográfico, apesar de ter essas complicações que eu, de fato, não consegui penetrar, né, são argumentos que eu não consegui entender por completo, as questões de fundo que estão colocadas ali, as pressuposições, ainda não são difíceis de você ler, você tendo um conhecimento básico, assim, do que é taxa de câmbio e coisas assim, que nem eu falei na minha apresentação. Se você tem um conhecimento básico disso, você consegue ver quais são as pressuposições de fundo, e isso tem um papel significativo, né? Porque se todo o debate fosse só com relação, entre aspas, picuinhas acadêmicas, não faria tanto sentido fazer o projeto que eu estou fazendo, né? Mas a questão é que esses, entre aspas, dois lados tinham pressuposições de fundo bastante diferentes também. E é isso, eu vou passar a palavra para o professor de novo. Então tá. Obrigado, então, Júlio. Gustavo, antes de eu passar para o Gustavo, Gabi, só para fazer um comentário a respeito dessa questão dos autores, né, que você mencionou, que é engraçado, nesses dois trechos que você citou, qual trecho que você acha mais à esquerda? O segundo, por suposto. Então, e ele é do Projeto Araribá, né? Ele é aquele que não tem autoria em tese. Ou seja, é da editora mais comercial, faz o texto, vamos dizer assim, mais de divulgação à esquerda, né? Enquanto que o texto do Boulos, obviamente que o Boulos não é o Boulos candidato, mas é um grande autor de livro didático, grande autor em vários sentidos. E o texto da Keila Greenberg, por exemplo, que seria, porque assim, o que eu estou querendo chamar a atenção é quem está na academia, quem tem pé na academia e quem tem domínio textual, porque obviamente que livro didático ele não é feito mais, são raros os casos de livros didáticos que são feitos pelas pessoas diretamente elas envolvidas. A maior parte contrata um monte de gente e isso é para depois, a hora que você quiser, e eu tenho o maior prazer em conversar sobre o assunto e trazer algumas sugestões, se for o caso. Mas a Raquel também tem, sabe bem melhor do que eu isso. Gustavo, só para... Por causa do... Você saiu, né, bem na hora que a Gabi estava falando das ideias liberais do século XIX no trabalho dela. Eu queria voltar, primeiramente, também parabenizar, você não estava aqui, eu parabenizei vocês três pelas excelentes apresentações, muito claras, didáticas, com temas muito variados e instigantes.
Mas eu queria chamar a atenção e talvez até fazer uma provocação aqui agora, né, considerando tantas coisas que a gente tem discutido a respeito dessa noção, mas dentre esses ideários, né, e essas pautas que estão sendo apresentadas, e essa centralidade na liberdade, queria perguntar se a liberdade ela é um pacto, ela funciona como um pacto, e se ela é um pacto, como que o que assegura esse pacto, né? Seria uma nova simbolização do passado, né? Ou seja, por que essa ideia de liberdade ela permanece, né? Então, essa liberdade está na Gênese, é aquela que se abre também para discutir o tempo presente? Não sei se eu me fiz entender, é que eu acho que dentro de tantas questões o assunto vai e volta, e você mesmo chamou a atenção, né? Não dá para simplesmente catalogar que é conservador ou não, porque tem um conjunto de repertórios. Quando a gente fala de ideário, né, a gente está pensando nas ressonâncias discursivas que estão já dadas. E, obviamente, você, pesquisando no século XXI, né, tem um ideário aí. Então, por exemplo, obviamente, quando você falava, eu imaginava as cenas que nós estamos vendo em Cabul, nesse momento, né? Então, isso tem a ver. Tem um ideário aí, obviamente, que não é o do 18 para o 19, mas é isso. Eu quero voltar nesse sentido, esse exercício quase anacrônico que todos nós temos que fazer em torno de conceitos e de ideias, né? Mas para pensar, a liberdade é de fato um pacto? O que assegura isso? Bom, começar pedindo desculpa, caiu a energia devido a uma super tempestade. Infelizmente, não pude acompanhar a apresentação nem da Gabriela nem de Júlio. Eu acho que, sim, assume essa ideia de pacto e, bom, há algum tempo, né, eu tinha dado uma pequena pincelada com você sobre o tema, mas a liberdade, ela começa a ser vista nos documentos e ela é difundida, né, essa ideia de liberdades mesmo como direitos. Mas em muitos momentos, principalmente quando você começa a colocar em contraposição com a ânsia pela emancipação e de representatividade, e o próprio voto e outras questões, parece que a liberdade assume uma dimensão de um pacto por poder também, mas não simplesmente na ação, na pura ação de poder, né? Ou seja, você ser um praticante, você ter essa, mas de você ter uma condição também que você não fica completamente à mercê de poderes externos em algum sentido. Então, acho que, por exemplo, trazendo, né, um pouquinho para o século XXI, a questão de Cabul, bastante triste, liberdade, nesse caso, entraria, tanto como no século XVIII, XIX, como uma proteção a esses perigos externos. E daí, de novo, né, esse pacto fica extremamente representado nas constituições. Isso é muito interessante, a maneira como a Constituição é lida, e é uma coisa que me chamou muita atenção também quando eu estava no contato direto com as fontes documentais, porque é uma leitura da Constituição mesmo muito diferente do que a gente tem agora, né? Ou tem alguns outros países, como no Brasil mesmo. Naquele momento, a Constituição, ela simplesmente não é uma súmula legal falando o que você pode, o que você não pode e como você pode fazer. Mas ela é um símbolo de quem você é. Então, sim, ela entra nesse pacto e tanto na Declaração de Independência como nas Constituições tem essas liberdades um pouco mais claras, às vezes, né? De voto e tal, mas tem as próprias o direito à manifestação. Tem um que eu acho muito interessante nessa ideia de pacto e que simboliza um pouco a questão do poder, tanto no exercimento quanto na maneira como ele se sobrepõe sobre você, que é justamente a preocupação deles em a pessoa ser um júri, né, um júri de iguais. Então, o julgamento, ele simplesmente não vai acontecer. Por exemplo, tem as 13 colônias, você cometeu um crime, talvez em Nova York, você não vai ser julgado por uma comunidade de Massachusetts, embora tenha
uma troca de ideais ali, você vai ser julgado por um júri de Nova York e da sua localidade, né, de uma comunidade menor. Então, acho que essa ideia de pacto entra sim e, bom, talvez nessa questão do julgamento seja uma das maiores manifestações. Não sei se ficou claro, se eu consegui responder. Sim, acho que você traz outros dados, né? Que na prática, ou não sei se na prática, mas um exercício que me ocorre ao pensar a ideia, né, desse repertório, desse diário político que se produz uma noção também de um sujeito coletivo amparado nessa noção. E que esse sujeito coletivo, por exemplo, e aí eu estou estimulando o anacronismo pra caramba hoje, nesse sujeito coletivo está, por exemplo, as pautas, como, por exemplo, do ano passado, Black Lives Matter, do ponto de vista em que noções de igualdade, elas são necessárias e de combate a qualquer outro tipo de... que tem que para que possa existir, e esse sentido da proteção dessa liberdade, ou desse pacto que assegura a fundação de uma sociedade, aspas, entre iguais, eu tenho que reconhecer pressupostos, né, que podem levar à condição de cidadania, que, obviamente, tantas batalhas e tantas guerras, inclusive, literalmente, no caso dos Estados Unidos, foram feitas, né? Então, é um sujeito coletivo e discursivo que se produz, né? Então, acho que esse é o ponto que... Por isso estamos falando de disputas, e aí é o tema da mesa de vocês, né? Então, seja no livro didático, ou seja nós estamos produzindo uma determinada noção, né, discursivamente, que parece que então, todos trabalham na fábrica, trabalham naquela condição. Pegando o exemplo aqui que você da Revolução Industrial, né? Mas, obviamente, poderia pegar essa mesma noção em outros conceitos, da mesma forma que a economia e a necessidade, ela vai destravar-se como, né? Então, que é um último comentário a respeito tá ok. De vocês pensarem, né? E não sei, se mais alguém tem algum comentário, ou se você mesmo, Gustavo, que eu comentei no último, quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de falar nessa ideia de pacto mesmo, né, pensando em comunidade, tem até um caso, eu acabo não me aprofundei, né, na pesquisa, mas nessa luta, né, realmente por representatividade dentro do grupo. Tem um caso muito interessante que era um grupo de mulheres, o nome em inglês é Daughters of Liberty, né, seria as Filhas da Liberdade, em que elas justamente lutavam por essa representatividade política das mulheres em meio ao processo revolucionário, né. Tivemos mulheres também lutando diretamente na guerra de independência, né, com armas em punho, mas as Filhas da Liberdade é um caso muito interessante justamente para representar essa questão da liberdade, né, elas usam até o próprio termo, justamente porque elas, de fato, você tem um papel na comunidade, mas é indireto, né, o que elas queriam é justamente, talvez, fazer, nesse sentido, fazer parte desse pacto mesmo, né, de ter essa representatividade nos símbolos que simbolizavam ali cada um dos estados e a nação como um todo. Isso fica muito claro, por exemplo, nas constituições mesmo, no direito ao voto, né? Porque as constituições são criadas dando voto apenas a homens de 21 anos, com terras e etc., o voto censitário clássico. Então, esse daí é um caso interessante para representar isso. Muito bom. Bom, gente, não temos mais perguntas? Não. Então, por favor. Eu sou... Fica com essa coisa, como Marina, não como... Sim, é que eu tô... Tô confuso. A minha questão é o Gustavo, que bom que ele conseguiu voltar. Infelizmente, a minha questão que logo após a apresentação foi a da Gabi, e parabéns aos três, é muito bom ver vocês em primeiro lugar, 3 pessoas que eu não vejo há muito tempo, principalmente representando, e ver sobre as pesquisas também. Mas uma associação que eu fiz, a Gabi estava tratando sobre conceitos, como eles são apresentados em livros didáticos, né? Licença, Gabi, resumindo muito aqui. Mas a associação que eu fiz foi muito forte em relação a como
a própria independência dos Estados Unidos é ensinada, geralmente, né, que é muito associada ao liberalismo. E eu queria entender, eu sei, Gustavo, que não é um ensino, né, mas eu queria entender da sua parte, assim, a sua reflexão sobre como esse evento é ensinado, geralmente, na escola, e essa associação que é feita. Eu, por exemplo, tenho muito essa noção que, às vezes, existem casos que não é nem o conceito liberalismo que é ensinado, né, é como se fosse, talvez até mesmo particular a certos eventos históricos, né, como se não fosse algo maior ainda, ou não necessariamente maior, mas que não tem que ser tão vinculado, tão diretamente, né, ou limitado a essa vinculação. Então, eu queria entender de você, assim, você acha que levar essas reflexões, levar esse estudo desses sujeitos, também leva a pensar um ensino diferente do que é o liberalismo e do que são os eventos como a independência dos Estados Unidos? Pergunta difícil. Eu acho que sim. Tem uma grande questão, né, que, bom, minha experiência como professor não é, né, já li bastante coisa, mas acho que parte, em princípio, daquela questão de a gente não estar formando historiadores, né, dentro de sala de aula. Isso é uma questão importante. Agora, eu acho sim que é muito bom para os alunos, mesmo para os jovens, essa reflexão, porque acaba não criando, eu acho que se não impede, pelo menos ajuda a criar um pouco uma noção não utópica ou distópica e também de alguns posicionamentos políticos, né? Então, por exemplo, liberalismo. Se você se coloca como liberal no Brasil, geralmente há uma associação em questões de mercado e em muitas esferas você vai ser rechaçado por isso. Nos Estados Unidos, liberalismo é pensado mais em questões sociais e em muitas esferas você também vai ser rechaçado por isso. Então, conservadorismo também. Você vai ser rechaçado, talvez em mais esferas, né, principalmente pelas nossas experiências atuais, mas como o comunismo e outros tantos. Então, eu acho que a gente pensar de alguma outra forma, assim, eles eram políticos, né? Quais eram os objetivos? Pensar em questão de objetivo mesmo, torna muito mais interessante, torna menos preconceituoso em certo nível, né? Porque você não se vê como dentro de um grupinho e outro grupinho é seu inimigo. E eu acho que ajuda a trazer um pouco mais de proximidade com a realidade das pessoas, porque no caso dos Estados Unidos, por exemplo, eu mencionei isso em outras palavras, mas eles não eram filósofos, né? Eles não eram acadêmicos, eles eram muito estudados, eles tinham muito conteúdo ali, mas eles eram preocupados com questões práticas da vida. Então, eles eram preocupados com essas questões e eles utilizavam todo esse arcabouço para solucionar esses problemas e até tanto problemas da experiência atual, como problemas que eles viam em outros regimes, né, como na própria Inglaterra, na monarquia. Então, eu acho que aproxima o debate político de uma maneira um pouco menos, às vezes, requintada e muito inalcançável, em certo sentido. Porque, de fato, se você começa a se debruçar sobre qualquer que seja a escola de pensamento político, vai chegar em um momento que vai ficar muito complexo, né? E isso faz com que perca o interesse, existem outras demandas. Então, eu acho que seria um benefício muito grande por conta disso também, né? Acho que seria uma oportunidade de mostrar como nós podemos ser, sim, politizados, sem sermos super intelectuais. Muito obrigada, Gustavo. Foi uma ótima resposta. Bom, obrigado, Marina, também pela pergunta, porque eu acho que permite aqui fazer uma reflexão ampla, né, por causa do seminário, envolver ensino, pesquisa e história, né, acho que os três temas, óbvio que no caso da Gabi está bem evidente, porque trabalha com o suporte, que é o material didático, e o material didático a gente nunca pode perder de vista, porque ele é também formador de uma certa consciência histórica, se eu posso usar esse termo de uma maneira que está bem vulgarizado, mas de uma certa percepção de história, né? A maior parte das pessoas só terão contato com alguma coisa de história na escola,
e depois, obviamente, naquilo que ver por filmes, novela das 6 da tarde, né? Daqui a pouco os tempos do imperador e qualquer coisa assim. Ou seja, há uma polifonia de discursos sobre a representação histórica. Só que o exercício da reflexão pode acontecer e deve acontecer na escola. E aí, nesse sentido, tantas temáticas trazidas aqui, né? No caso, seja por conta dos Estados Unidos, formação de uma grande potência que marca, de todas as formas, a experiência do mundo contemporâneo, seja por conta de experiências relacionadas à economia e temas que as pessoas escutam todos os dias no noticiário, ou deveriam, pelo menos, ficar atentas a perceber o que está por trás quando nós estamos discutindo um acordo econômico, um acordo comercial, ou o que significa uma abertura, e que isso tem, por exemplo, vou voltar mais uma vez ao exemplo que a Gabi trouxe, né? Tem impacto do ponto de vista das relações, né? Então, assim, esta capacidade de fazer links, né? E lembrando que Gustavo relembrou, não são historiadores que nós estamos formando, nem historiadoras, mas cidadãos que sejam capazes de articular algum grau de informação e reflexão para poder tomar as suas próprias decisões, né? Então, acho que, nesse sentido, a mesa ela é bastante provocativa, né? Porque todos nós, como professoras e professores, temos informações e somos cobrados. É até interessante que na pergunta feita ao Júlio, né, foi assim, mas como é que é esse negócio de fazer historiografia, teoria econômica, né? É difícil mesmo, teoria econômica. E ela tem se colocado um tanto quanto como uma barreira quase inexistente dentro dos nossos currículos, sendo que, ao mesmo tempo, é a grande lógica discursiva que determina uma série de decisões. Ou seja, enquanto nós ficamos debatendo tweets de presidentes, lideranças e não sei o quê, tem outras questões sendo passadas por outras pressões e que nós sequer conseguimos, às vezes, fazer um discurso ou uma análise que seja efetiva, né? Do ponto de vista de que, às vezes, a escola fica distante. E quem é o nosso professor de economia? O nosso professor de economia é aquilo que está nas grandes mídias, né? E, efetivamente, quem está na grande mídia galgou aquele espaço para chegar ali, atendendo certos pressupostos, né? Então, acho que tudo isso é algo a estimular, né, para ver como que temas complexos, por exemplo, devem habitar dentro de um material didático. Como é que conceitos como liberalismo habitam o material didático? Ou conceitos como desenvolvimentismo, que é a contraface, né, da discussão aqui em torno de um pensamento econômico latino-americano em relação a esse processo, né? Então, tudo isso aqui, e obviamente, os tais silenciamentos, toda a história, todo ensino de história, ele é feito em torno de um sentido de insuficiência. Porque por mais que façamos, sempre falta algo, né? Sempre damos uma aula, foi legal, mas a gente sai com essa noção, né? E vocês, nas experiências de pesquisadoras e pesquisadores, também saem com isso. Daí vai ter uma banca para te cobrar por que você não fez aquela outra coisa, né? Mas, de qualquer forma, esta reflexão e esse lugar dessa insuficiência também é a beleza do que torna o trabalho da historiadora e do historiador um trabalho interminável. E por interminável não significa que seja cansativo, quer dizer, ele é cansativo também, mas é exatamente porque as pessoas poderão reinventar e reapropriar-se dessas discussões em vários outros instantes. E isso é o traço criativo do nosso trabalho, né? Embora existam muitas, e a Gabi trouxe isso, né? Existem muitas orientações e muitas ações normativas, vocês nunca podem se esquecer que, na prática, quem dá aula é a professora e o professor. É a maneira como vocês dão a aula. Então, eu posso falar, está com o Manifesto Comunista, mas, de repente, eu vou fazer uma leitura do Manifesto Comunista, que é o inverso do Manifesto Comunista, no sentido de problematizar, questionar, não aceitar, não digerir. Mas o registro, aula, Manifesto Comunista, aula, os papéis federalistas, né? Então, para pegar aqui os vários temas. Então, acho que o ensino de história sempre será instigante, porque nele estão professoras e professores que são únicos nas suas formações e nas suas defasagens, e estudantes que são únicos naquilo que se interessam e naquilo que querem perguntar. Então, nesse sentido, é muito bom ter um evento como esse, uma oportunidade como essa, em que nós nos encontramos, conversamos e trocamos ideias aí a respeito do muito ainda que temos para fazer. Certo? Com isso, eu acho que
Chegamos. Eu não sei se vocês, entre vocês, queriam perguntar entre vocês, Gabi, Gustavo, Júlio, que a gente tem uns 15 minutinhos ainda, 10 minutinhos, 14. Eu queria só, assim, eu não tenho nenhuma pergunta, mas queria elogiar a pesquisa do Júlio e do Gustavo. Achei que foram muito boas as pesquisas e as provocações que vocês trouxeram ao longo do percurso aí. Foi ótimo ouvir vocês compartilharem. Muito obrigado. Obrigado, eu faço das suas palavras as minhas também. Eu gostei muito da comunicação de vocês dois. Bom, gente, então, Marina, podemos terminar? Eu tenho só um pedido para vocês. O pessoal das redes sociais vão postar, né, o que seria no iFish, a gente tirando foto de vocês no auditório. Eu tentei vários prints, assim, aí ou eu edito cada caixinha para todo mundo sair bem, ou a gente pode tirar uma foto virtual, eu fecho aqui a câmera e vocês fazem a pose e eu tiro a foto, pode ser? Eu vou fazer igualzinho a câmera, podem imaginar, olhar para a câmera de vocês, imaginar eu fazer o X, tá bom? Então, X. Isso. Foi. Muito obrigada, gente. Excelente apresentação. Nossa, eu gostei muito da sua fala agora ao fim. É inspiradora, eu diria. Muito, muito, muito bom. É que vocês não me escutam sobre educação, né? Mas eu também trabalho com o tema. Obrigado, Marina, obrigado mesmo. Tá? Então, gente, parabéns mais uma vez, obrigado por me convidarem para participar dessa conversa aqui, foi um grande prazer. Até uma próxima. Em nome da organização da CEPEG, obrigada por ter aceitado o convite. Você e todos os comunicadores, gente. Continua amanhã, né, a programação. Hoje não tem mais nada, né? Não, hoje ainda tem mais mesas. Às 18, 16 às 18? Aham. Tá bom. Então tá. Bom trabalho para vocês aí. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.